Oi, oi, boa noite. Então, hoje a live vai ser de perguntas e respostas, tá? Então, estamos nessa maratona de lives, quem tá aí acompanhando. Então, assim, pessoal, hoje vai ser para tirar dúvida mesmo, tá? Eu já abri uma caixinha de perguntas desde ontem, lá aqui no Instagram, tá? Para quem já quisesse deixar as perguntas para serem respondidas na live. Quem for perguntando agora, durante a live, eu só vou pedir para vocês escreverem aqui no Instagram, nesse ponto de interrogação, tá? Porque aí eu abro ali a caixinha de pergunta e todo mundo consegue visualizar, tá? E aqui no YouTube, quem tiver aqui no YouTube, eu também consigo abrir as perguntas, vocês podem fazer a pergunta na lateral, normalmente, tá? E quem ainda não se inscreveu, se inscreva para o evento, que é 100% online, gratuito, que chama o melhor protocolo da sua vida, tá? Então, esse evento vai ser disponibilizado 3 aulas, onde eu vou ensinar o passo a passo da minha técnica e vou dar várias dicas para você conseguir melhorar os teus resultados nos teus protocolos acrílicos, tá? Então, para se inscrever, é só ir lá no meu perfil do Instagram e clicar no link, tá? Que tá lá na bio, beleza? E quem ainda não tiver inscrito no canal do YouTube, quem tá aí assistindo, se inscreva no canal do YouTube, tá? Então, que vocês tiverem de dúvida, podem ir perguntando, tá? Coloquem ali na caixinha de perguntas que eu já vou respondendo, beleza? A Gleice tá aqui também, que legal. Ana Paula, quem eram meus professores da Unifaz? É o Alker Angeloni, a Thaís Nogueira, Frederico Gomes. Eram esses 3 na época que eu fiz. Tá? Agora já tem bastante gente lá, tá com o Alessandro Gameiro, Santiago, Viviane. Tem bastante gente bacana lá também. A Pan tá perguntando, quando você recebe um plano amassado, como que você faz para montar sobre o asa? Então, é bem importante essa pergunta, tá? Geralmente, se o plano tá amassado, é porque ele usou uma cera muito mole, né? Ou o laboratório acabou mandando uma cera muito mole para fazer o registro. E isso provavelmente distorce no meio do caminho, tá? Ali até no caminho do motoboy até o laboratório já distorceu. Então é bem complicado. Então você vai ter que avaliar com muito cuidado, tá? Se o plano tiver amassado, mas quando está muito travado as mordidas e as mordidas estão lá dentro, dá para você pegar um bisturi com cuidado e tirar as rebarbas, mantendo o ponto de contato, que não vá interferir depois para você fazer a articulação, tá? E aí você tenta colocar em cima da mesa. Se você vê que tá muito fora, que tá muito torto, não adianta nada, tá? Não vai adiantar nada você montar na mesa, só vai te atrapalhar. Então, você tem que avaliar caso a caso, tá? Ver se tem alguns casos que eu consigo ali com cuidado, com o próprio bisturi, dar uma trabalhadinha sem comprometer o resultado da minha articulação, consigo montar em mesa de camper, mas isso tem que ser avaliado caso a caso, tá? Mas o ideal é que a cera não amasse, tá? O ideal é essas ceras de plano de cera, elas serem realmente mais duras, né? Porque não é para o dentista chegar lá e morder e amassar. Ele tem que trabalhar o plano de orientação, né? Então, é bom ele trabalhar sempre com uma cubeta com água quente para amolecer ela na hora, mas depois ela mantém e não tem perigo de amassar, tá? Depois que ela esfriar, tá? Pessoal, quem tá perguntando, as mensagens de perguntas, tá? Coloquem na caixinha de perguntas aqui do Instagram. Aqui embaixo tem um pontinho de interrogação, vocês escrevem ali, tá? O Voniel aqui do YouTube está perguntando qual que é o tema de hoje. Hoje não tem tema, tá? Hoje é só sobre perguntas e respostas sobre qualquer tema. Tudo que vocês tiverem de dúvida, o que vocês quiserem me perguntar, pode colocar aqui, tá? Ana Paula. Bia, nenhum trabalho você faz na charneira? Não. Nenhum. Por quê? A charneira, principalmente para nós que trabalhamos com reabilitações, tá? A gente está reabilitando uma peça inteira, uma parte da boca inteira, né? Então, ou o arco todo, que é a prótese total e o protocolo, ou uma dupla, principalmente se for uma dupla. A charneira, eu não vou ter referência de dimensão vertical, eu não vou saber
se a dimensão vertical eu estou conseguindo manter ela do início ao fim do trabalho, ou tem alguns casos que eu tenho que aumentar ou diminuir, isso tudo conversado com o dentista, né? Eu não vou conseguir fazer com fidelidade e precisão os movimentos de lateralidade, que é fundamental para a estabilidade da prótese, tá? E para a durabilidade também. E para eu poder devolver função para o paciente. Não adianta só fazer o movimento de abre e fecha, que a charneira faz, né? Abrir e fechar. Para o paciente que a gente está reabilitando, principalmente na faixa etária ali dos nossos velhinhos, né? Eles precisam realmente de ter um conforto mastigatório maior, tá? Então, como que eu vou devolver esse conforto, essa função para o paciente? É através da montagem balanceada, tá? Então, essa desoclusão, essa lateralidade é muito importante. E isso eu não consigo fazer na charneira. A charneira, ela só serve para quem vai fazer repor um dente só ou dois, sabe? Mas que tenha todos os dentes ali mantendo a estabilidade. Então, eu vou fazer um prézinho, um provisório ou uma cerâmica, enfim. Tudo bem, ok, você vai fazer na charneira, porque você não vai estar perdendo dimensão vertical, você não vai ter que ficar fazendo lateralidade de todos os dentes, sabe? Mas para caso de reabilitação, procurem usar o articulador semi-ajustável, tá? A Ronalda está perguntando aqui no YouTube qual que é o ciclo de prensagem e polimerização da resina, tá? Então, se for de micro-ondas, né, que você deve estar me perguntando, a gente tem que ver caso a caso, tá? Então, eu nem gosto de ficar publicando a tabela de micro-ondas, porque já aconteceu da pessoa pegar uma informação solta e ir lá no micro-ondas dela e colocar aquele tempo e dar tudo errado, porque é muito importante vocês entenderem qual que é a potência de consumo do micro-ondas de vocês, tá? Então, vocês têm que ver primeiro qual que é a potência de consumo, aí você vai procurar, né, quem quiser a tabela, eu mando, só me pedir por direct que eu mando, tá? E vocês vão ver certinho qual que é o ciclo que vocês vão usar. É bem importante vocês respeitarem isso para vocês terem realmente um sucesso na acrilização, tá? E o tempo de prensagem, que eu sempre falo, é 12 horas. Esse é o tempo ideal, o tempo desejado, para que ocorra a acomodação das moléculas adequadamente, tá? E você tenha um melhor resultado da tua acrilização, tá? A Shirley Souza está perguntando aqui no Instagram qual que é a diferença entre a muralha de gesso e a de silicone. Então, a muralha de gesso, ela tem gente que ama a muralha de gesso, que trabalha com muralha de gesso há anos e que tem um excelente resultado. Particularmente, eu não gosto do gesso, da muralha de gesso, porque eu gosto de tirar a prótese antes da polimerização, né, a prótese total, eu tiro ela da mufla para conferir a coloração, conferir ressecamento, eu confiro a minha acrilização antes de polimerizar. Então, na muralha de gesso eu não posso fazer isso porque corre o risco de quebrar algum pedacinho e eu não conseguir voltar ela novamente no lugar, tá? E eu já trabalho com silicone há muitos anos, eu sempre fiz muralha de silicone e eu gosto muito do resultado. Então, para mim, facilita muito, sabe? A limpeza da peça, ela sai super limpa, me dá tranquilidade de trabalhar, porque eu sei que copiou exatamente todos os pontos que eu quero na textura. Então, assim, eu tive alguns problemas com silicone antigamente, de grudar tudo nos dentes e eu ter que passar lixo em tudo, tá? Mas, ultimamente, eu tenho usado o silicone certo da CNG e tenho gostado bastante do resultado, tá? Então, assim, vai de gosto, tá? Eu sempre indico silicone, eu gosto, eu acho que é previsível, mas tem gente que gosta de trabalhar com gesso. Eu, particularmente, não trabalho. Tá, aqui no YouTube, a Luciana Brito está perguntando, Bia, na acrilização, mesmo sem lisanda, a acrilização fica esbranquiçada. O que pode estar acontecendo? Podem ser várias coisas, tá? Então, assim, primeira coisa, pode ser, se você estiver fazendo em micro-ondas, pode ser o ciclo, que o ciclo não está correto, né? O ciclo de polimerização não está correto com a potência do teu micro-ondas. Pode ser também excesso de temperatura, tá? Excesso de temperatura deixa a resina esbranquiçada.
É importante, quem trabalha em micro-ondas, hidratar o gesso antes também, tá? Pode ser uma contaminação por isolante, você tem que ver se na hora que você faz a prensagem, se o teu isolante já secou, porque às vezes o isolante está úmido e isso interfere na acrilização e fica esbranquiçado, tá? Isso também acontece. Então, os principais fatores são esses. Aí teria que entender certinho como que você está fazendo por que está acontecendo isso, tá? Ana Paula, passa uma dica para não ter erros na escolha do dente em termos de tamanho. Então, quinta-feira agora vai ter uma live sobre seleção de dentes, só seleção de dentes anteriores, tá? Vai ser uma live com a Thaís Nogueira, então vai ser bem legal. Ela separou um monte de material bacana para passar para vocês. A gente já fez uma live há um tempo atrás, mas travou um monte e ficou muito atropelado o assunto, porque realmente é muita informação, né? Então agora a gente resolveu dividir em 2 lives, uma só de escolha de dentes anteriores e outra só de posteriores. Mas agora, para eu te dar uma resposta agora, a principal dica é foto, tá? Então, sempre que você mandar um rodete de cera, um plano de orientação para o dentista, peça foto. Já liga para ele ou já conversa com ele, manda um WhatsApp, fala, olha, me manda foto, assim que você provar o plano de orientação, eu preciso de uma foto do paciente com o rosto inteiro, de frente, de pé, né? Fala assim, coloca o paciente em pé, de frente, olhando bem de frente para a câmera e bate uma foto. Sorrindo, em repouso, em perfil, porque aí você consegue diagnosticar o formato do rosto do paciente. Pelo formato do rosto, já te ajuda no formato do dente, tá? E pelas marcações que ele fizer, né, da linha alta do sorriso e da linha canina, que é essa linha que eu gosto de pedir sempre a marcação da asa do nariz, porque eu acho que coincide super bem, tá? Essa marcação. Então, ele fazendo essa marcação certinha, você mede, né, com a reguinha e vai lá no carta-molde e escolhe o tamanho do dente. Então, pela foto você já vê o formato, você já vê também se o paciente é grande ou não, né? E isso ajuda muito, tá, Ana Paula? Ajuda muito, muito, muito. É essencial foto, tá? Sem foto, dá para você ver mais ou menos a medida pela reguinha, mas a chance de errar é muito grande. Tá, aqui no YouTube a Célia tá perguntando, quando você dá 1 tonelada para descanso de 12 horas, você deixa descansar na prensa? Geralmente eu deixo na prensa, tá? Só que se você observar, essa tonelada vai caindo, tá? E daí no dia seguinte eu chego lá perto, volto de novo a 1 tonelada e ponho os parafusos. Só que antes de pôr no micro-ondas, aí eu deixo hidratando por 10 minutos na água. Se você quiser também, dá para você parafusar, né? Deixa depois que estabilizou na prensa um pouquinho, você parafusa com o próprio parafuso da mufla e deixa fora. Não precisa necessariamente ficar na prensa às 12 horas, tá? A Mari Araújo. Quais brocas você usa para o acabamento da resina? Eu uso, quem vê ali, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu uso pouca broca, tá? Então, eu basicamente uso uma Maxi-Cut para tirar a rebarba, bem delicada, com corte bem fino. Eu gosto da vermelha, porque a amarela é muito fina demais, aí acaba nem cortando. Uma Maxi-Cut com a linha vermelha e passo as lixas do Rui das Lixas, tá? Então, ele tem umas lixas importadas que é super boa, rende muito, sabe? Vale super a pena. E não fica riscada a prótese. Então, eu consigo dar um bom polimento, tirar os riscos, sem ficar aquele risco de lixa, sabe? Isso facilita também na hora do polimento. A Célia Cruz aqui no YouTube está perguntando: você usa reforço de fio de orto ou você acha que usando o acrílico Diamond resolve? Resolve, Célia. Antes eu usava reforço de fio de orto quando eu usava a resina alto normal, tá? Agora, com a Diamond, não uso mais o fio de orto. Acho que não tem necessidade. Eu faço direto com ela. Só que você tem que trabalhar com uma espessura um pouquinho maior, tá? Deixar ela um pouquinho mais espessa, principalmente em volta do componente para não fraturar, porque por mais que ela seja super resistente, você tem que ter uma espessura, né, de resina para ela não quebrar, tá? O Leandro. Beatriz, sempre soube que queria ser professora e uma dica para quem quer ser referência, assim como você. Não, eu não sempre soube que eu queria ser professora, não, e nem técnica em prótese também. Eu também não sabia que eu queria, caí de paraquedas assim na profissão.
ser professora foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Então, assim, há muito tempo atrás, quando eu trabalhava ainda no laboratório do Adércio, várias pessoas falavam, você podia dar aula, né? Você explica super bem, você consegue passar bem o teu conhecimento, então por que você não dá aula? Só que eu não me sentia preparada para isso, sabe? Eu sabia fazer o meu trabalho ali, do dia a dia, da bancada, mas eu não me sentia preparada para passar conhecimento, porque tinha muita coisa que eu sabia fazer, mas eu não sabia o porquê que eu estava fazendo daquela maneira, né? E aí, os convites continuaram, não, vamos montar um curso, você tem que dar aula, você tem que dar aula. Mas eu não me sentia preparada, por mais que eu já tinha bastante tempo de experiência de bancada, né, já conseguia um resultado satisfatório nos meus trabalhos, eu não me sentia preparada para isso. E aí eu fui fazer especialização, né? Quando eu fiz especialização, realmente eu vi que eu não estava preparada, porque eu vi que tinha muita coisa que eu não sabia e que eu achava que eu sabia, entendeu? Então tinha muita coisa que eu fazia errado por falta de conhecimento. Então, principalmente essa questão da polimerização, de tempo de prensagem, de temperatura da resina, tudo isso eu não tinha essas informações. Eu sabia fazer ali no dia a dia, mas eu não sabia o que eu estava fazendo errado. Então, eu colocava a prótese para ferver, literalmente ferver numa panela por 20 minutos apenas, sem nenhum tempo de descanso. Eu forçava o resfriamento do acrílico, sem saber quais realmente eram as consequências disso, sabe? E obviamente que eu tinha vários problemas, né? Que eu tinha várias falhas, que tinha vários erros no meu trabalho e eu tinha que consertar eles muitas vezes, mas eu não sabia o porquê. Então, assim, depois que eu tive mais esse conhecimento, fui fazendo vários cursos, né? Fui me aperfeiçoando mais na técnica, conhecendo outras técnicas também, né? Tendo mais embasamento científico, tendo mais conhecimento do material que eu estava utilizando, mas mesmo assim eu ainda não me sentia. Aí todo mundo voltava, não, você tem que dar aula, você tem que dar aula, né? Me convidando, e eu não me sentia preparada. E até que um dia a Viviane Machado foi lá no meu laboratório e falou, Bia, eu vou marcar um curso para você. Você se vira, eu não quero saber, você dá um jeito de montar suas aulas, de não sei o quê, mas, ó, tá marcado. E ela pegou e falou, e marcou um curso, acho que era pro dia 18 de agosto, eu acho. Ela, ó, tá marcado o curso dia 18 de agosto, você tem aí 2 meses para se virar e preparar uma aula. Eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? E aí o Walker me ajudou muito também, eu liguei para ele me ajudou, me explicou como que eu fazia para montar uma aula, né? E ele falou assim, é que nem engravidar, você tá grávida, você vai ter que parir, dar um curso é que nem isso, então agora você vai ter que parir o curso e é isso aí. E assim, uma pessoa que me incentivou muito, muito, muito foi o Giniton, né? O meu noivo, porque eu já acompanhava ele nos cursos, então eu já era monitora dele, ficava ali ajudando ele a organizar as coisas, a passar material para os alunos, então eu sempre estava acompanhando ele nesses cursos, né? Então eu fui pegando o jeito que ele ensinava, o jeito como ele passava conhecimento, que eu sou, assim, super fã, né? Eu sou suspeita para falar, mas para mim ele é um exemplo, e fui tomando coragem, fui tomando gosto e tal. Fiz curso de oratória também para me sentir mais segura, mas assim, tudo que você faz pela primeira vez é difícil, né? Tudo, até falar aqui com vocês por vídeo, para mim era uma coisa super, meu Deus, vou fazer uma live, nossa, super difícil, mas assim, depois a gente vai vendo que, claro que ainda tem muita coisa para melhorar, eu tenho muita coisa para aprender, né? Eu tenho 33 anos, eu tenho 15 anos de profissão, então eu ainda tenho uma carreira longa pela frente, né? Mas eu acho que eu já sinto, assim, no meu coração que eu tô ajudando muita gente. Eu já fico muito feliz por isso, né? Em poder compartilhar um pouco que eu sei, compartilhar meu conhecimento e ver que as pessoas estão conseguindo evoluir, né, nos seus trabalhos, evoluir da profissão. Eu acho que a nossa profissão é maravilhosa e o nosso curso técnico, infelizmente, é muito
pouco tempo para a gente aprender tudo que a gente tem que aprender. Então, a gente tem que correr atrás mesmo, fazendo cursos de aperfeiçoamento, especializações, se aprimorando, estudando, né? Correr atrás realmente para a gente chegar num nível melhor, né? Então, hoje, o Brasil está com o mundo está com os olhos voltados para o Brasil na área dos técnicos dentais, né? Então, a gente tem muita gente talentosa aqui, e não basta ter talento, né? Tem que ter persistência, dedicação e realmente estudar e fazer a coisa correta. Mas é isso, falei demais até, né, Leandro? Me empolguei aqui nas... Ó, uma pergunta bem legal aqui no YouTube, tá? O Daniel tá perguntando por que temos que hidratar antes de acrilizar em micro-ondas, tá? Por quê? Se vocês fizerem um teste simples, colocar um copo vazio dentro do micro-ondas, sem água, sem nada, e ligar, não vai acontecer nada. Ele não vai esquentar. Por quê? O que faz o micro-ondas aquecer o alimento, a prótese, é as moléculas de água. Então, o que o micro-ondas faz? Ele vibra as moléculas de água e elas, em agitação, elas aquecem, tá? Então, por isso, se o gesso não estiver hidratado, essa polimerização pode não ser completa, tá? Então, pode ser que o teu gesso tenha ressecado, tenha ficado muito tempo, já que você fez, ele tenha perdido a hidratação dele e as moléculas não vão conseguir atingir a prótese. Então, pode ser que ela fique crua, tá? Pode ser que ela fique mal polimerizada, pode ser que ela fique porosa. Pode acontecer várias coisas por falta de hidratação. Então, é importante que a gente garanta. Tem gente até que coloca um pote de água dentro do micro-ondas também e coloca a mufla dentro, para garantir que não perca, tá? Mas se vocês hidratarem ela, pelo menos por 10 minutos, colocar ela, imergir ela dentro de um recipiente com água, você já garante que o gesso está bem hidratado e você garante que vai ocorrer uma boa polimerização, uma polimerização correta, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta do Instagram, tá? Sobre montagem dos dentes em mesa de camper. Sobre o primeiro molar, já vi um livro dizendo... Deixa eu só ver se eu consigo abrir o resto da pergunta aqui. Já vi um livro dizendo uma forma, outro livro dizendo outra forma. Isso dará... Jorge, não completou a tua pergunta aqui. Eu acho que o Instagram limita ali o tamanho das letras, tá? Mas eu acho que eu entendi o que você disse. Você já viu um livro falando de um jeito, outro livro falando de outro? Então, não existe... o certo, o errado, a técnica perfeita. Existem estudos, né? Então, existem escolas, existem referências. Então, tudo depende de quem, se uma pessoa estudou aquele trabalho, ela está seguindo aquela linha, então ela vai lá e publica aquele caso. Aí, se uma outra pessoa estudou de uma linha diferente, ela vai lá e publica o outro. Mas não é que um está certo ou está errado, sabe? Então, a escola que eu tive de mesa de camper foi o Walker Angeloni. Então, eu sigo o que ele me passou, né? Que foi a montagem que eu já passei aqui para vocês também, da mesa de camper, que você toca o primeiro pré, toca somente a cúspide, tá? Somente uma cúspide, a cúspide vestibular, eu acho, agora eu não me lembro de cabeça. O segundo pré toca as duas cúspides, tá? O molar, ele só vai tocar a cúspide mesiopalatina e o segundo molar não toca nada. Porque se você seguir tudo tocando na mesa de camper, você tem que lembrar que também tem a curva de Monson que não está sendo reproduzida na mesa, sabe? Então, por isso que você faz essa compensação para depois você conseguir fazer a lateralidade, o movimento de lateralidade, tá? Tá, o Sérgio está perguntando aqui se as 3 linhas horizontais na mesa de camper, como saber onde posicionar o modelo? Ótima pergunta. Tem 3 linhas, tá? Na mesa de camper. Então, a linha do meio, vocês vão posicionar o plano de orientação se o paciente for classe 1. Classe 1, normal, linha do meio. Se o paciente for classe 2, né, que é aqueles que são mais dentucinho, que a mandíbula é mais... É um pouco mais para lingual e a maxila mais para vestibular, você vai montar na linha de fora da mesa, tá? Classe 2. Classe 3, né, que a mandíbula é protruída para vestibular, você vai montar na linha de trás da mesa, tá? Então, é assim, por ordem, tá?
classe 2, classe 1 e classe 3. Não sei se ficou claro, era melhor se eu tivesse um desenho aqui para ilustrar, tá? Mas depois eu vejo se eu consigo fazer um postzinho e posto lá no feed, tá, Sérgio? Para ficar mais claro para vocês entenderem. Em Lismar Flores está perguntando, eu fiz acrilização e tive muitas bolhas, por que isso aconteceu? Pode ter vários motivos, tá? Um dos motivos de bolha na acrilização é falta de resina. Então, se você não colocou resina suficiente, fechou a mufla, não teve resina suficiente para dar aquela pressão e preencher todos os espaços. Então, ficou faltando ali, mesmo você prensando, ficou faltando material para empurrar e expulsar essas bolhas para fora. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo de bolha, alta temperatura, tá? Então, se você vê que as bolhas são tipo o gás de Coca-Cola, tá? Aquele igualzinho um gazinho de Coca-Cola dentro da prótese, é porque você colocou em alta temperatura. Então, não deu nem tempo ali das moléculas se acomodarem direito, ela já endureceu, a resina já endureceu, já polimerizou, tá? Então, isso geralmente acontece quando você coloca direto na água fervendo, não deixa ela aquecer lentamente, né? Fazer o ciclo correto. Então, pode ser por isso também, tá? Então, os principais motivos é isso, ou é falta de material, ou é excesso de temperatura. Tá, o Rafael, você pode falar dos principais fatores que alteram a dimensão vertical? Então, tudo depende de qual fase que a gente está falando, tá? Então, se a gente estiver falando da prova dos dentes, por exemplo, eu vou mandar uma prova dos dentes em cera, só que eu vou usar uma cera mole, eu vou usar uma cera 7, uma cerinha molinha com utilidade por baixo. O dentista vai fazer a prova dos dentes, o paciente vai morder, já vai intruir os dentes, já alterou a dimensão vertical. Quando você voltar no articulador, já não tá mais a mesma dimensão que estava antes. Depois de acrilizado, tá? Se você não fizer o propiciador de espaço, que é aquela técnica da Thaís Nogueira, que eu sempre falo aqui para vocês, você pode ter um aumento de dimensão vertical também na hora da acrilização, tá? Porque a mufla não consegue extravasar toda a resina, tá? Ela não tem a distância, é muito longe o centro da mufla para o final dela. Então, até sair, ela não consegue expulsar toda aquela resina que está lá dentro, tá? Então, ela ficando ali dentro, vai ter um aumento de dimensão vertical, tá? Outra coisa que pode alterar a dimensão vertical é abrir a prótese, a mufla quente, ou forçar o resfriamento. Então, você abre a mufla quente, as moléculas estão ali todas agitadas, quentes, e aí você abre e ela pula para fora e altera a dimensão. Então, esses são os principais fatores, tá? Mas teria que entender qual é a fase certinho. Outra pergunta bem legal aqui no YouTube. Pessoal, tô gostando da pergunta de vocês, hein? Tem muita pergunta bem interessante, que a tua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também, tá? É bem legal. Eu tô gostando dessa live de perguntas e respostas. Espero que vocês também. O Leandro perguntou assim, qual que é a função da gengiva artificial no molde para implante? Então, não é sempre que eu tenho que fazer gengiva artificial, tá? Então, isso eu tenho que avaliar com muito cuidado. Mas, a função se os implantes estiverem um pouquinho subgengivais, né, que geralmente eles estão, seja por lingual ou por vestibular, um pouquinho que seja, a gengiva está um pouco mais alta do que a base do componente, e você não fizer gengiva artificial, você já não vai conseguir ter o encaixe perfeito, sendo tanto da barra quanto da acrilização, porque tem aquele gesso lá te atrapalhando, tá? Então, eu gosto de fazer gengiva artificial, eu acho fundamental, tá? Porque eu tiro a gengiva artificial para ver a adaptação da barra. Então, quando eu for fazer a cimentação, quando eu faço a cimentação passiva nas minhas barras, eu faço sem gengiva, porque eu quero ter a visão total do análogo, sem nenhuma interferência e ter certeza que nada está interferindo, tá? Outro motivo de fazer a gengiva artificial é que, em alguns casos, por exemplo, protocolo superior, se eu deixar com um espacinho, por menor que seja, vai ter um escape de ar e o paciente vai ficar assoviando e vai voltar para reembasar. Então, eu gosto de trabalhar sempre, claro, em contato com o dentista, conversando sobre isso com ele. Eu gosto de trabalhar com uma leve pressão, principalmente em caso de maxila, mas muito leve, tá? Então, a flexibilidade da gengiva me deixa entender
se o dentista vai conseguir parafusar isso em boca ou não. Se eu não conseguir parafusar no modelo, obviamente ele não vai conseguir parafusar na boca, tá? Então o gesso já não me dá essa liberdade, eu não consigo fazer, depois de acrylizado, eu não consigo nem encaixar mais a prótese lá. Agora, quando que eu não faço a gengiva artificial nos modelos de implante? Quando os implantes estão muito altos, quando a base do componente, ele seja da cinta do mini pilar ou do próprio implante, ele estiver supragengival, ele estiver acima do nível da gengiva. Então, ele está super alto, por que eu vou fazer gengiva? Só para roubar espaço do análogo, tá? Então, isso vocês avaliam no próprio molde. Se vocês verem que o análogo está enterrado na moldagem e você não consegue enxergar o stop do análogo, você não faz gengiva, tá? Você vaza sem, porque senão você vai fazer só gengiva e não vai sobrar espaço para o análogo ficar dentro do gesso, tá? Mas isso é raro, isso é bem raro acontecer. O mais comum é você fazer a gengiva artificial mesmo, tá? O Douglas está perguntando sobre a resina Diamond D. Se o método de polimerização é igual ao convencional. Não, não é, tá? Quando você for comprar a resina, você tem que pedir o líquido que você quer. Ó, falei que esse negócio anda sozinho, gente? Meu Deus. Você tem que pedir o líquido que você quer, seja para o termopolimerizável, quanto o de micro-ondas. Eu gosto do micro-ondas porque eu já tenho as muflas de micro-ondas, eu já uso o ciclo de micro-ondas normal, e é 4 minutinhos só no micro-ondas, tá? Então é bem rápido, bem tranquilo, e a potência é 90%, então é totalmente diferente da resina convencional, tá? Então é só olhar bem certinho na bula ali, ver bem, quando você for comprar, pedir qual que você quer, se você quer o líquido termo ou se você quer o líquido de micro-ondas, mas na bula fala bem certinho o tempo ali, sabe? Porque é diferente, bem diferente. O Milton, fale sobre o Opalac, ele é fotopolimerizável? O Opalac da Defama que eu uso é autopolimerizável, tá? Então, eu acho ele super prático, eu uso já faz uns 6 anos, eu acho, que eu uso esse opaco. Nunca tive nenhum problema com ele, de soltar na resina. Só é importante secar bem, tá? Então, eu gosto também de secar com alguma fonte de calor, ou um secador de cabelo, ou eu passo com cuidado no fogo, tá? Alguma fonte de calor, eu só não coloco no forno mesmo, no forno de anéis ali, que é muito quente por causa da cimentação passiva, senão ela pode soltar, tá? Mas o secador de cabelo, ele já ajuda muito, é bem fácil, compra aquele pequenininho, portátil mesmo, e facilita bem. Então, ele não é foto, ele é alto, tá? E ele é super legal, eu gosto bastante. O Cícero está perguntando se eu faço a técnica de aquarela com a resina Diamond. Então, Cícero, essa técnica de aquarela, ela está sendo testada, né? Ela está sendo desenvolvida ainda, né? O Dr. Paulo Leites, da Dental News, está investindo um monte nisso, né? A equipe ali toda, a Thaís, o Alker, estão fazendo várias pesquisas. Eles mandaram também para mim, para eu testar. Testei, gostei bastante das cores, mas ainda não está disponível para comprar essas resinas, né? Mas eu acredito que logo, logo já vai estar disponível o kit de caracterização da Diamond, tá? O que vai ser muito legal para a gente. Bem bacana, porque a gente vai conseguir uma resina de alto impacto, né? Uma resina super resistente, ultra resistente, com caracterização, que antes não tinha, né? Então vai ser bem legal. Tá, o Ronaldo. Bia, no caso da PPR, você também usa articulador semi-ajustável? Aí não precisa, tá, Ronaldo? Se você for fazer uma PPRzinha ali, que vai 2, 3 dentinhos, ou alguns dentes perdidos entre eles, daí, nesse caso, não precisa ser semi-ajustado, tá? Agora, se for uma PPR extremo livre, né, e dupla com PT, aí você usa o semi-ajustável, porque aí sim é muito importante eu fazer o balanceio, é bem importante, tá? Principalmente porque tem aquela síndrome de Kelly, né? Que quando o paciente perde somente os posteriores e usa uma PPR e o antagonista é uma prótese total. Eu não posso deixar contato de jeito nenhum nos anteriores, porque esse trauma, esse contato direto, né, dos dentes naturais com a prótese total, acontece uma reabsorção absurda, uma reabsorção óssea muito acelerada.
no antagonista, né? O que daqui a pouco o paciente já não tem rebordo nenhum, já nem o braço total para mais, quem dirá osso para fazer implante. Então, acaba causando um grande problema para o paciente, tá? Mas se for ali, é um dentinho, 2, ou uns perdidos por aí, né? Eu tenho bastante dente para me dar estabilidade, não vou ter perigo de alterar a dimensão vertical, pode usar o charneira, tá? Não tem problema. Qual metal que eu uso nas barras? Eu uso o Fitcast Titanium, tá? Eu acho super fácil de fundir. Ele é super fácil de fundir, super fácil de limpar. Ele sai limpinho, tá? Ele é bem tranquilo. Eu gosto bastante dele, já faz um bom tempo que eu uso, tá? Qual que é o nome do silicone que eu uso? Eu uso o silicone certo da CNG, tá? Eu tô vendo que a Melissa, da Dental Paulista, tá aí. A Melissa tem esse silicone, ela vende. O Marcos está perguntando qual articulador que eu uso. Eu gosto muito do articulador A7 Fix, da BioArt, tá? Então, ele é um articulador semi-ajustável, ele é super fácil de trabalhar, eu gosto de comprar as bases iamantadas também, de imã, que facilita bastante o trabalho, tá? Então, eu gosto muito desse articulador e eu acho que dá para trabalhar super bem com ele, tá? A7 Fix, da BioArt. A Paula está perguntando se os gesso zero expansão dá a mesma diferença na prótese. Sim, dá muita diferença, principalmente em prótese total, tá? Então, prótese total, eu sempre vaso a moldeira individual com o gesso zero stone. Por quê? Isso diminuiu muito o número de reembasamentos no laboratório. O que acontece, gente? Todo gesso, ele expande, tá? Então, se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo, eu acho que é do Darlo Soares, se eu não me engano, ou até mesmo da Dental News, que ele compra várias taças de cristais e pega várias marcas de gesso que está no mercado e vai vazando essas taças, preenchendo essas taças de cristais com gesso, tá? E aí, daqui dá um tempinho, começa a estourar todas as taças estouram. A única taça que não estoura é esse gesso zero expansão, tá? O gesso zero stone. Por que ela estoura? Porque ele expandiu, o gesso cresceu, né? E a taça não aguentou e estourou, tá? E se vocês quiserem fazer em casa, podem fazer, mas eu não recomendo porque a taça de cristal é cara. Mas dá para assistir o vídeo lá que vale a pena. Então, o que isso quer dizer, tá? Se eu usar um gesso normal, um gesso pedra, ou até um gesso super bom, super duro, super resistente para fazer prótese total, o que vai acontecer? Eu vou estar criando um modelo maior do que a boca do paciente. Então, a chance dessa prótese voltar para reembasar é muito grande, tá? Então, por isso que é bem importante, isso faz muita diferença, usar gesso zero expansão, tá? Isso, principalmente por isso. E para prótese com implante também, index, fundamental, tá? Você quer ter a certeza de que eles não movimentaram, que por mais que, se ele expandir, ele tá todo mundo andando um pouquinho para o lado, entendeu? Tá todo mundo andando um pouquinho. Então, claro que isso vai dar alteração em boca, faz diferença sim, tá? Que lixa é essa? Então, essa lixa é a lixa do Rui das Lixas, tá? Ele é de São Paulo, ele manda para o Brasil todo. É uma lixa importada, uma lixa suíça, que ele dá um acabamento super legal na prótese, tá? Depois eu vejo se eu consigo postar uma foto para vocês nos stories. Eu fiquei devendo na outra live de acabamento. Vou ver se eu posto para vocês ali, tá? A Juliana, aqui no YouTube, fez uma pergunta muito legal também, bem interessante, tá? Para protocolo, o que é melhor? Cilindro com cinta metálica ou calcinável, tá? Com certeza com cinta metálica. Por quê? Porque na hora da fundição, na hora que você for fazer a fundição, corre o risco do calcinável, quando é a técnica convencional, tá? Não a técnica de assentamento passivo. Corre o risco de falhar na hora da fundição, o bordinho do calcinável falhar, ou ficar poroso, ou queimar metal e ficar todo falhado ali, né? O bordinho não vai ficar legal. A cinta já pré-usinada de fábrica, essa cinta metálica, ela vai garantir que você não tenha nenhum problema no momento da fundição de falha do componente. E ele tem uma adaptação melhor, tá?
O Elvio está perguntando, na cimentação passiva, qual cimento que você usa? O 200 serve? Serve. O 200 é super legal, eu uso ele bastante tempo, mas é importante você usar um primer para metal, tá? Se você for usar os componentes da Neodent, próprio para essa técnica, que ele já vem tratado de fábrica, tá? O cilindro de titânio, ele já vem quimicamente tratado com o primer para a cimentação. Só que é muito importante você não manipular ele com a mão, porque se você pegar com a mão, jogar água, lavar, você perde essa adesão química, tá? Então é bem importante você tirar ele da embalagem somente na hora de fazer a cimentação. Só que é importante você passar o primer no metal, na barra, tá? Então, pode ser qualquer primer de metal. Eu uso o Metal Bond da Cooser, tá? A Panavia não precisa usar, tá? A Panavia tem um componente diferente lá que não precisa usar o primer e ela funciona super bem, tá? Como que você faz a inclusão da base de protocolo com silicone ou gesso especial? A base eu faço com gesso. A base, a parte de baixo do protocolo, dá para fazer com silicone também, só que eu particularmente acho que dá mais trabalho, tá? Eu consigo um bom resultado com o gesso, com a base de gesso, porque eu não tenho nenhuma textura, eu quero ela toda lisinha, eu tenho mais segurança que ela tá retendo bem o análogo na hora da inclusão. Então, a base eu faço com gesso e a muralha da vestibular, né, da parte de cima do protocolo com silicone, tá? A Luciana está perguntando no YouTube se montagem do protocolo superior e inferior, se eu deixo toque nos anteriores. Eu não deixo, tá, Luciana? Nunca deixo toque nos anteriores, por 2 motivos. Principalmente se for prótese total. Se o antagonista for prótese total, aqui é a minha prótese total e aqui é o meu antagonista. Se eu deixar um toque, tá, anterior, o que vai acontecer? Toda vez que tocar, a prótese vai fazer uma alavanca e ela vai deslocar. Ela vai deslocar atrás e essa alavanca vai gerar um trauma na maxila que também vai comprometer, vai favorecer a reabsorção óssea, tá? Se for uma dupla, mas é uma dupla de protocolo, eu tenho uma dupla de protocolo, não vai ter problema, tá tudo fixo. Mesmo assim, eu não deixo toque, tá? Eu deixo um leve, né? Passando carbono livre, assim, sem toque nenhum, porque na força mastigatória, ali, quem é mais frágil, quem sofre mais e quebra mais, são os anteriores. Então, para preservar os anteriores de fratura, eu não deixo tocando, tá? Eu deixo tocando só canino para trás e faço bem as guias de balanceio. Em desoclusão também, quando faz o movimento de lateralidade, eu também não deixo os anteriores tocando em lateralidade, tá? Para evitar que eles quebrem. E para também, se for o antagonista uma prótese total, para garantir a estabilidade dele, tá? Pessoal, não esqueçam que no final da live vocês têm que fazer um print e postar lá no Instagram e me marcar para eu compartilhar, tá? Que eu quero saber se vocês estão gostando das lives. Quando a gente usa cinta metálica, né, na união dos metais, o caso de úlcula metálica, será que precisa ser um metal específico? O ideal é você usar o mesmo metal da cinta. Então, se você usar uma cinta metálica de cobalto cromo, é indicado que você faça a fundição com o cobalto cromo, tá? Para ter realmente essa adesão, para não ter problema de um metal não aderir com o outro, tá? Cristiano, a técnica que você usa para caracterização dos protocolos é a mesma que usa para PT? Mesmo que, deixa eu ver essa pergunta, mesmo que a protocolo tenha menos espaço? Ah, interessante essa pergunta, hein, Cristiano? É praticamente a mesma coisa. Tudo que eu faço no protocolo, eu faço na PT. Só que, quando, né, geralmente, o protocolo tem menos espaço. Então, é difícil eu ter um protocolo que eu tenha a junção mucogengival, que eu tenha aquela área mais irrigada, né, mais intensa. Então, é muito raro eu colocar veia no protocolo, tá? Então, é muito raro, se vocês olharem nos protocolos, é difícil você ver um protocolo que tem veia. Agora, já na prótese total, eu tenho sempre o fundo de vestíbulo, que eu consigo intensificar mais a coloração dele, e eu consigo colocar veia, porque eu estou reproduzindo a junção mucogengival. Então, é basicamente isso que muda, tá, Cristiano, do protocolo para a prótese total. Agora, se eu tiver fazendo um protocolo super alto, às vezes é um caso de zigomático, que eu consiga reproduzir as 3 divisões da resina, aí é tudo a mesma coisa, tá? Tudo igual. Eu queria agradecer
a todos pela participação. Depois me mandem lá, me marquem. Ó, vamos fazer um print, tá? E vocês me marquem. 1, 2, 3 e já. Postem nos stories, me marquem. Eu quero saber se vocês estão gostando das lives, o que vocês estão achando dessa live só de perguntas e respostas, se tá ajudando vocês de alguma forma, se está sendo esclarecedor, tá? Me marquem lá e me falem, me mandem direct. Então tá, pessoal, muito obrigada. Quem ainda não se inscreveu para o evento, o melhor protocolo da sua vida, participe lá, se inscreva. O link tá lá no meu perfil, tá? É só clicar lá e se inscrever, tá? E entrem pro grupo do Telegram. Nossa, tô enrolando tudo voz hoje. E se inscreva no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, obrigada pela participação, pela confiança de vocês, e amanhã tem mais live para vocês. Amanhã é com a Thaís, hein? Amanhã é com a Thaís Nogueira, sobre dentes, sobre escolha de dentes anteriores, então vai ser bem bacana, aqui no mesmo local, na mesma hora, tá bom? Até amanhã, então. Tchau, tchau.